Ora então, o grande tema da diferença entre o hip-hop e o new style, certo? O que nós chamamos de new style agora já tem outras influências também. É uma fusão destas partes todas, do locking, do popping e do b-boying, mas tem mais influências de outros estilos. Por exemplo, agora usa-se um bocado a influência do contemporâneo no new style, tem uma interpretação um bocado mais pessoal do que havia antigamente no dito hip-hop. A essência do new style vem de New York style, mas os franceses na altura queriam dar um nome ao movimento que eles estavam a criar e começaram a chamar New Style. A dança não muda assim muito, mas o meaning é muito diferente. Mas eu não sou apologista do termo New Style, estamos a falar de hip-hop. Eu não consigo ser muito radicalista neste tema, mas há quem o seja e há quem defenda que new style é uma coisa e hip-hop é outra. Eu acredito que as duas se completam e que ambas são termos que as pessoas inventaram para definir melhor aquilo que fazem. Bounce, rock, groove. Bounce é da forma que pões o teu corpo no beat, estás bouncing, hip hop. Groove feeling é a vibe, a energia, a pessoa tem uma grande energia, esta pessoa transmite-me alguma coisa. A essência do hip hop é o rock é que os b-boys fazem, e o rock e o bounce. O groove que nós tínhamos nos espaços mais antigos parece que quase não existe hoje. Agora só se vê em movimentos estáticos e quase imagens. Nós começamos a ver vídeos na internet, por exemplo dos Let Twins, principalmente, e começamos a gostar e tentamos imitar, mas não foi com vídeos tutoriais, foi só a ver pessoas a dançar. Tornou-se uma obsessão, estamos sempre a ver vídeos e pronto, começamos a dançar. Esta é a minha história, começa a dançar, vi uma jovem linda e a única forma que eu podia falar com a jovem era ser um bailarino. Nunca sonhei ser bailarino, mas via donzela e pronto. Mas claro que hoje em dia a dança é a minha vida. Por ser rapariga senti um bocado de discriminação, sim, mais na fase inicial, porque não havia quase raparigas a fazer isto. Eu podia contar pelos dedos na altura, tanto que dançar hip-hop mesmo, claro que havia raparigas a dançar b-girling em Lisboa, mas a dançar hip-hop, a competir, por exemplo, com duplas, não, era eu e a Landis, então estávamos num meio dominado por rapazes. Por nós sermos raparigas, inicialmente não tínhamos a mesma credibilidade, o que é muito mau. E nós conseguimos mudar isso. Inicialmente nós dançávamos de roupas largas, aquelas t-shirts super grandes, só para, pronto, para perceberem mais, nós somos iguais a vocês, ok? Não pensem que nós somos duas raparigas tipo, lindas e acabou. Não, nós estamos aqui e vamos aniquilar. Eu descobri que eu tenho algo que dava para fazer a minha família feliz, dava para meter a minha mãe orgulhosa, a minha avó, o pessoal do meu bairro, de Santo Antônio, dos Cavaleiros, o pessoal do Miratejo. Eu tinha algo que eu podia dizer com carinho e com orgulho, eu sou daqui e eu represento este povo. Eu acho que existe uma falta de informação correta para os bailarinos novos hoje em dia, mas também falta de interesse. Porque basta teres interesse, tu vais encontrar a informação certa. Tu depois dás sempre o corpo ao manifesto, estás sempre a dar o corpo, estás sempre tipo, ok, vou chegar lá, vou fazer grande cena. E depois até, para quem tu estás a fazer isso, às vezes, não mostra o devido reconhecimento em aulas, que é super normal aqui, é tipo pessoas assim, ok, vamos lá, vamos aquecer, ó professor, fogo, percebes? E acaba por ser desmotivante, mas depois tens outro lado que não te deixa desistir, que é as pessoas que tu chegas, já estão a aquecer, já estão, vamos, professor, o que é que tens, o que é que tens? Eu considero-me uma bailarina muito leve, não sou do género que gosta de marcar aqueles movimentos fortes, gosto sim de deixar o meu corpo mexer consoante a música, mexer várias partes. E é engraçado porque muita gente só percebe isso depois de treinar comigo, depois de dançar comigo, depois de eu explicar, não, eu para fazer isto faço isto. Oh, ok, isso é diferente, já percebi, o teu movimento é um pouco estranho. Sim, eu mexo de formas esquisitas, é verdade. Nós fomos atuar e era uma coreografia que nós tínhamos do circo.
que eu era o palhaço, não sei o quê, pronto, ele lá fazia os mortais. E os miúdos todos lá, foi na altura que fomos ao Portugal Tem Talento. E nós estávamos a atuar num palco de mesas, tipo aquele palco de mesas. Estava a atuar e eu, mortal, zoom! E o palhaço, assim, desaparece, vum! Porque o chão partiu. Eu caio para dentro, fico assim, imaginem vestido de palhaço, assim, e eles todos a dançar, porque isto é um mortal lá atrás, então ninguém viu o buraco. Então eu saio do buraco, continua, e o pessoal, tipo, naquela parte eu dei mortal, e o pessoal assim, e depois eles não sabiam se era pela reação de ser um mortal, uou, ou se era tipo a reação de, ai morreu o homem ali no olho. É a melhor conquista que pode existir. É tentarmos fazer aquilo que gostamos de fazer, mesmo que não seja para nós sermos ricos ou milionários. Os bailarinos profissionais viajam muito, investem muito, então quando vos pedem um certo valor, opa, nós investimos, é normal. Nós não ficamos aqui sentados à espera que tudo aconteça, não. Nós pegamos, abdicamos de coisas e eu abdiquei da faculdade para poder dançar, basicamente. Então, uma vez que eu abdiquei da faculdade, eu quero dançar a sério. Eu tive que optar, não dava de trabalhar, estudar, dançar, sendo eu a sustentar tudo, era humanamente impossível. Era fixe haver pessoas a investir, a patrocínios. Olha, ganhou o Hip Hop International. Ganhou, quem são eles? Vão fazer o quê? Era fixe investir nestes miúdos. Se eu não tivesse tantas, se calhar, responsabilidades, quisesse tanto a minha independência pessoal, tenho a certeza que já tinha partido para outro local para tentar evoluir e formar-me e investir mais na dança. Pretendo mudar a cultura hip-hop, ser único e criar os meus passos e ser exemplo para alguém. Futuramente, o que eu quero fazer é abrir uma escola de dança minha, e esta escola de dança não seria só em Portugal, eu gostava de abrir, é um bocado ter a minha companhia, diga-se assim, em 4 pontos do mundo. Um deles é o meu país, óbvio, Angola, porque em Angola há muito talento, só que não há os recursos e o tipo de mentalidade é totalmente diferente. Para ser possível fazer o quê? Um intercâmbio destas 4 escolas, fazer uma rotatividade de professores para garantir sempre diferenças a nível de movimento, a nível musical, a nível de mentalidades, conseguir fazer isto, porque acho que é verdade, estamos no século XXI, mas ainda há muita coisa deste género na dança e nós precisamos disto.